Olá, turminha! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais um dia de aula? Que bom! Nossa aula hoje será de história e nós vamos aprender um pouquinho sobre a família real no Brasil. Vamos lá? Façam a agenda 17/7/2020. Disciplina História. Conteúdo: a família real no Brasil. Atividade página 95, primeira e segunda questão. A família real no Brasil. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte dominava militarmente quase todos os países da Europa. Como a França e a Inglaterra estavam em guerra, ele decretou que nenhum país europeu podia vender seus produtos para a Inglaterra e nem comprar produtos de origem inglesa. Essa medida foi chamada de bloqueio continental. Então, o imperador Napoleão Bonaparte, ele que dominava, que mandava em quase todos os países da Europa, ele decretou que nenhum país podia vender seus produtos para a Inglaterra e nem comprar os produtos da Inglaterra. E essa medida foi denominada de bloqueio continental. Portugal, porém, não obedeceu ao decreto francês, porque devia muito dinheiro aos ingleses. Dessa forma, Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal. Antes que as tropas francesas entrassem em Lisboa, Dom João, o príncipe regente, decidiu fugir para o Brasil com toda a corte. Em janeiro de 1808, a família real chegou a Salvador, transferindo-se depois para o Rio de Janeiro, a capital da colônia naquela época. Então, os portugueses, Dom João chegou ao Brasil dessa forma, fugindo do decreto, Portugal não obedeceu o decreto, então Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal. E o que foi que o rei fez? O príncipe regente, ele fugiu para o Brasil com toda a corte. E isso aconteceu em 1808. Logo depois de sua chegada, ainda em Salvador, D. João assinou um decreto mandando abrir os portos do Brasil às nações amigas. Com esse ato, nosso país podia comerciar livremente com os outros países, pois até então, por imposição dos colonizadores, o comércio só podia ser feito com Portugal. Então, quando D. João chegou aqui, ele assinou esse decreto que abria, os portos do Brasil para as nações amigas, ou seja, para que pudessem comercializar com outros países, porque até então o comércio só podia ser feito com Portugal. Ao chegar ao Rio de Janeiro, a corte portuguesa encontrou uma cidade sem estrutura de serviços públicos e sem nenhum tipo de saneamento. Durante o período em que permaneceu no Rio de Janeiro, o regente português criou museus, bibliotecas, teatros e escolas. Afinal, os nobres portugueses queriam ter o mesmo estilo de vida que tinham na Europa. Então, ou seja, lá na Europa, em Portugal, eles tinham uma vida diferente. Então, quando chegaram aqui no Rio de Janeiro, eles estranharam, porque a cidade não tinha estrutura nenhuma, não tinha serviços públicos, não tinha saneamento. Então, o que foi que ele fez? Ele começou a melhorar a cidade. Ele criou museus, bibliotecas, teatros, escolas, porque ele queria ter o mesmo padrão de vida que eles tinham na Europa.
Com a família real instalada na colônia, o Brasil passou a ser a sede do governo português. Algumas medidas trouxeram muitos benefícios para o Rio de Janeiro e outras cidades coloniais, como a instalação de fábricas, que antes era proibida, a criação da empresa Régia, que publicou o primeiro jornal do Brasil, chamado A Gazeta do Rio de Janeiro. A criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Biblioteca e do Teatro Real. A fundação de escolas de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, quando a família real veio para o Brasil e se instalou no Brasil, eles trouxeram esses benefícios, né, para a cidade de Rio de Janeiro e outras cidades coloniais. E que benefícios foram esses? A instalação de fábricas, que antes era proibida, a criação de um jornal que era chamado Gazeta do Rio de Janeiro, a criação do Banco do Brasil, que não existia, do Jardim Botânico, de bibliotecas, do teatro, escolas. Foi fundada a Escola de Medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, a vinda da família real para o Brasil trouxe muitos benefícios. Em 1815, depois de sofrer muitas derrotas, Napoleão Bonaparte perdeu seu poder sobre a Europa. No mesmo ano, o Brasil foi integrado ao Reino Unido de Portugal. Com isso, deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Logo depois, com a morte da rainha Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal, com o título de Dom João VI, e foi obrigado a voltar para seu país. O governo do Brasil foi entregue a seu filho, Dom Pedro. E agora vamos ver um pouquinho dos pintores viajantes. Durante o século XIX, várias expedições europeias visitaram o atual território brasileiro. Com elas, vieram pintores para descrever a terra e um pouco dos hábitos e costumes de sua gente. Entre elas, a missão artística francesa, que trouxe um artista que representou vários aspectos da vida na colônia, que foi Jean Debret, em 1768 a 1848. Vamos ler nos próximos slides sobre a expedição e o pintor. Pintura, aí ao lado está mostrando uma pintura de Jean Debret. A missão artística francesa, que chegou ao Rio de Janeiro em 1816, contava com a participação de muitos artistas estrangeiros, entre eles Debret, em 1768 a 1848. Se Debret e os demais membros da missão não são artistas viajantes do mesmo feitio que os anteriores, pelo vínculo prolongado que estabelecem com o Brasil, contribuem com os demais para a construção de um repertório visual acerca do país. Professor de pintura histórica na Academia Imperial de Belas Artes, AIBA, Debret é responsável por descrições detalhadas da vida social brasileira em suas múltiplas dimensões, como a vida na corte, o trabalho escravo, a cidade do Rio de Janeiro, o cotidiano, a família e etc. Sua viagem pirotesca e histórica do Brasil, de 1834, primeira edição brasileira, em 1840, é um dos mais importantes exemplos de registros de valor documental realizados, amplamente utilizada como fonte iconográfica para o estudo da vida social brasileira no século XIX.
Joan Moritz Rugendas, 1802 a 1858. Pintor e desenhista alemão. Chegou ao Brasil em 1821 com a expedição de Barão Langosdorff, porém abandonou a expedição em 1824 e continuou a viajar sozinho pelo país, registrando aspectos da paisagem e dos costumes dos habitantes. Essa foi sua primeira viagem ao país. Depois de ter retornado para a Europa, ele voltou ao Brasil no ano de 1845. Então, a pintura do Joan Moritz Rugendas. E agora vamos falar um pouquinho da Revolução Pernambucana. Enquanto a família real esteve no Brasil, o país alcançou um bom desenvolvimento econômico, mas o povo continuava na pobreza e acabou se revoltando contra os abusos do governo português, que aumentava os impostos para dar mais luxo à corte. Em Pernambuco, em 1817, alguns brasileiros se organizaram com o objetivo de se separar de Portugal. Em vez de um rei, desejavam escolher um presidente para dirigir o país. Esse movimento se espalhou pelo Nordeste, mas, novamente, o governo português acabou com o movimento e condenou seus líderes à morte. Então, por que tudo isso aconteceu? Porque os brasileiros já estavam cansados de pagar esses impostos abusivos, e esses impostos só serviam para dar mais luxo à corte. Então, em Pernambuco, em 1817, alguns brasileiros se juntaram com o objetivo de se separar de Portugal. Eles tinham um desejo de escolher um presidente para dirigir o país, ao invés de um rei. Mas esse movimento se espalhou pelo Nordeste e o governo português acabou com o movimento e condenou esses líderes à morte. Então, vocês sabem a diferença de monarquia e de república? Monarquia é quando um rei ele governa, e república é quando tem um dirigente do Estado, ou seja, um presidente. Então é chamado de república. Observem a imagem. Essa figura é uma bênção da bandeira. E agora vamos praticar. Nossa atividade é da página 95. Então, vamos lá para a correção da página 95, primeira questão. Ligue os itens abaixo corretamente. Então, tá aí a abertura dos portos, medida adotada por D. João assim que chegou ao Brasil. Ele pôs fim à exclusividade comercial portuguesa e o Brasil passou a ter direito de fazer comércio com outros países. Colônia, área conquistada pela metrópole, que transformou numa região fornecedora de riquezas. Bloqueio continental, ação militar e política francesa, segundo a qual nenhum país europeu podia fazer comércio com a Inglaterra, sob a ameaça de ataque francês. Segunda questão. Por que a família real portuguesa se mudou em 1808 para a sua colônia na América? Porque Napoleão Bonaparte ameaçava atacar Portugal, pois o país mantinha comércio com a Inglaterra, contrariando o que ele havia estabelecido no bloqueio continental. Meus amores, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.